Bom, então vamos lá. Agora nós vamos, já que a gente viu a questão aí da divisão da terra, esse mapa aqui ele mostra as bandeiras, mas ele me mostra que a cor, ó, terras pertencentes à Espanha e terras pertencentes a Portugal. Em rosa é o que pertence a Portugal. É o Brasil, isso aqui tudo é o Brasil de hoje, né? Ó. Só que nessa época esse pedaço era de Portugal e esse restante aqui tudo era da Espanha. O que aconteceu? Veio os portugueses para o Brasil e chegando aqui tinham pessoas, né, que eram chamados de bandeirantes. Essas pessoas eram homens armados e eles vieram para poder explorar o território, conhecer o território, desbravar o território, entrar território adentro. Essa é a ideia. Então, ó, quem eram os bandeirantes? Eram homens armados que vieram para entrar para dentro do nosso território, porque até então eles estavam no litoral e aí eles começam a entrar para dentro do nosso território. Outro povo importante foram os jesuítas. Ó, jesuítas. Quem eram os jesuítas? Os jesuítas eram padres. E esses padres, eles vieram para o Brasil para catequizar os índios. O que é isso? Eles vieram ensinar a cultura, né, religiosa, mais europeia, né, o que eles acreditavam de ser certo, é o que a gente conhece mesmo, a história que a gente conhece, né, o que é certo, o que pode, o que não pode. Mas o mais importante, eles vieram ensinar o idioma para os índios, né? Então vieram catequizar esses índios aqui. Então nós temos aqui duas figuras importantes, os bandeirantes e os jesuítas. Os bandeirantes vieram desbravar, entrar território adentro, e os jesuítas vieram para poder domesticar, vamos usar assim, os índios. Então vamos lá. Nesse mapa está colocando bandeiras, e aqui eu tenho a questão do bandeirismo. Bandeirismo são as bandeiras, ou sertanismo. O que são isso? O que é bandeirismo? São expedições armadas de colonos, que eram os bandeirantes e indígenas. Ah, mas os indígenas? Sim. Os bandeirantes capturavam índios e esses índios, eles saíam junto, trabalhando junto com esses aqui, nessas bandeiras. Existem mais de um tipo de bandeira. Tem 3 tipos. Olha aqui, ó. A primeira pergunta, já vamos trabalhar, o que foi o bandeirismo, né? Expedições armadas de colonos e indígenas. Foi responsável pelo quê? Foi responsável de entrar para o interior do país, porque antes só estava aqui no litoral. Então foram essas pessoas aqui que vieram para o Brasil e eles entraram Brasil adentro. 9. Conforme estudamos, diferencie bandeirismo apresador, minerador e de contrato. Presta atenção aqui nesse mapa. Eu tenho aqui, ó, as setas vermelhas, caça de índio. Esse é o apresador, que veio para aprisionar índios. Então, esse bandeirismo, né, apresador, ele tá com a setinha vermelha aqui, ó. Os bandeirantes, eles saíram, no caso aqui, de São Paulo e entraram Brasil adentro, cortou o Tratado de Tordesilhas, que não poderia fazer isso, mas eles fizeram, e entraram para dentro do território que era da Espanha. Em busca de quê? Em busca de índios. O que eles iam fazer? Capturar índios e escravizar esses índios para poder vender. Então era lucrativo para eles. Eles iam, capturavam os índios e vendiam os índios para trabalhar para os portugueses. Até aí, beleza. Agora, o que é o bandeirismo minerador? Minerador tá aqui, ó, de verde. Então nós temos aqui, ó, esse aqui, os bandeirantes, esses homens aqui, eles saíam em busca de pedras preciosas, ouro, diamante, né? E nós vamos ter aqui a Vila Rica, Diamantina, que foi bem importante aí para o processo colonial do Brasil, que foi o ciclo do ouro, que a gente vai ver mais para frente. Mas eles entraram para Goiás, Mato Grosso, foi até lá em cima, né, no Pará. Então eu quero que vocês percebam o seguinte: a mineração, qual a diferença? O bandeirismo apresador eram os bandeirantes que saíam para aprisionar índios. O bandeirismo minerador eram os bandeirantes que iam minerar, procurar por pedra preciosa. E o de contrato, que era esse aqui, ó, sertanismo de contrato, ou bandeirismo de contrato, que é o azul.
Olha para vocês verem para onde que eles iam. Eles saíam da onde? De Salvador, saíam de Olinda, de Recife, saiu do próprio São Paulo. O que que eles faziam? Eles entravam Brasil adentro para poder capturar índios e escravos fugitivos. Eles eram contratados para fazer isso, né? Então, tinha escravos fugitivos, contratavam esses bandeirantes, né, que era de contrato, para eles entrarem Brasil adentro para poder capturar índios para essas pessoas, em troca de terras. Então, isso era de contrato. 10. Quem eram os jesuítas e qual a função? Então, os jesuítas eram os padres e a função dos jesuítas era catequizar os índios, ensinando a cultura para os índios, certo? Então, próximo vídeo a gente passa para frente. Bom trabalho!